Oi, Lília. Você tá no Brasil? Boa noite pra você. Paz do Senhor Jesus. Boa noite, a Paty. Estou no Brasil, Minas Gerais. Muito bom. Eu tô no Japão. Pra Deus mim, abençoe. amém, amém, minha irmã. Você veio por onde? Pelo Instagram? Eu te achei pelo Instagram. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, viu? Como tem edificado. Deus te abençoe. Amém, meu amor. Seja muito bem-vinda, viu? Receba o nosso abraço. Obrigada, Deus abençoe. Amém. Então vamos orar, minhas irmãs. Deus abençoe. Mais um dia a gente inicia a nossa semana aqui aos pés do nosso Senhor, aos pés do nosso Deus maravilhoso, para poder estudar a palavra do Senhor, né? Francine, seja bem-vinda. Você fala de onde, minha irmã? Você achou a gente por onde? Pelo Instagram? Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, prazer. Eu achei vocês pelo Instagram. Eu me identifiquei muito com alguns posts em relação à alimentação. E era exatamente isso que eu estava orando ao Senhor, para me ajudar nessa questão de destronar toda essa questão de alimentação irregular que eu estou tendo na minha vida desde a infância. E eu me interessei, daí eu entrei no grupo. Glória a Deus, glória a Deus. Só para Ariana, seja muito bem-vinda. Nath, seja muito bem-vinda. Ariana, eu vou pedir para você clicar na sua telinha e deixar seu microfone no mudo, por favor. Isso, muito obrigada, minha irmã. Agora você já aprendeu, agora você abre de novo e fala para nós. Da onde você veio? Você conheceu a gente por onde? Consegue abrir aí para falar pra gente? É comigo? Isso, Ariana. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, paz do Senhor a todas. Tá. Então, eu conheci através do Instagram. Há muito tempo, assim, eu venho com algumas questões e como eu sou curiosa, eu vou pesquisando, né, acerca daquilo que eu vou descobrindo sobre mim mesma, alguns... como é que eu posso dizer, alguns feedbacks de situações assim que já aconteceram na minha vida. E eu fui pesquisando, eu sabia que eu tinha algo com relação à alimentação, mas eu desconhecia a raiz. Sim. E aí, quando eu achei no Instagram, eu me identifiquei muito. E aí, eu disse, não, eu vou participar disso aqui, eu vou descobrir, tentar descobrir mais coisas, né? Amém. Pra tentar viver melhor, né? Amém. Foi assim. Glória a Deus. Muito obrigada, viu? Pode fechar seu Eu que microfone. agradeço. Pode fechar o seu Ok. microfone. Obrigada. Deus abençoe. Irmã Lourdes, seu microfone... a irmã Lourdes que tá aqui, o seu microfone tá aberto, irmã Lourdes. Obrigada, meu amor. Então, só pra gente, para as nossas irmãs novas que estão aqui, seja muito bem-vinda, tá? Aqui você é acolhida, você é amada. Só para eu explicar direitinho, esse momento que a gente tem aqui das 7h30, que hoje eu me atrasei um pouquinho, porque eu tava lá com as meninas do Emagreça. A gente tem uma comunidade do Emagreça com a Bíblia, aonde a gente reflete a palavra de Deus, a Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre alimentação. E é aquele conteúdo, não tem problema, irmã Lourdes, não tava fazendo ruído nenhum. Eu só te avisei, tá bom? Às vezes, quando eu precisar avisar, não se sintam constrangidas, tá bom? Então, só voltando aqui, o conteúdo que eu passo lá no Instagram e que eu reflito com as nossas mentoradas lá do Emagreça com a Bíblia, a reflexão é das 7 às 7h30. E aí ela é exclusiva, específica, só para quem tá participando ali da nossa mentoria, ali do nosso acompanhamento. Então, ali tem um entendimento do que a Bíblia fala sobre alimentação. E isso vai mudando o nosso conceito, vai renovando a nossa mente e vai fazendo a gente experimentar, vai fazer a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Alguns estudos eu estou disponibilizando ali no YouTube, porque como tá vindo bastante gente para as pessoas entenderem o que é o Emagreça com a Bíblia, não sei se vocês viram lá, a gente tá sendo muito atacada por haters, né? Estão falando que a gente tá querendo ganhar dinheiro com a fé dos outros, com a palavra, mas isso não importa. O que importa é o que Deus colocou no nosso coração para fazer, e a gente sabe que toda estrutura precisa do recurso, porque eu tenho equipe que trabalha comigo, eu tenho pessoas que trabalham comigo, então eu preciso do recurso
recurso e o que a gente cobra é o nosso trabalho, é o nosso tempo, né? A palavra de Deus, ela é gratuita. Então, a gente fecha um pouco as meditações da palavra para o grupo específico do Emagreça por conta disso mesmo, para a gente ter os recursos para poder pôr esse ministério em andamento, né? O próprio Jesus, ele era sustentado pelas mulheres. O dinheiro, ele é necessário, né? Então, para ficar bem claro, né, que eu tô dando essa introdução aqui, é que a gente não vende palavra. A palavra, ela é gratuitamente. Tanto é que a palavra no processo, ela é a principal e ela é gratuita. Amém? Então, aqui agora, na meditação que nós vamos fazer aqui agora, é o nosso devocional diário que a gente estuda a palavra de Deus. Então, a gente estuda a Bíblia versículo por versículo e cada dia o Senhor, ele tem depositado em nós conhecimento, entendimento, sabedoria, porque a palavra de Deus, não adianta a gente ir só no culto no domingo e escutar a palavra. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Então, por isso a gente formou essa comunidade do Emagreça com a Bíblia. Muitas mulheres não estão participando hoje ou participa depois, porque como eu fico Brasil, Japão, às vezes quando eu volto pro Brasil um tempo, aí mudo o horário também, né? Que aí lá fica 7 horas da manhã. Aqui no Japão é 12 horas adiantado. Então tem muitas irmãs aqui do Japão que estão assistindo depois ou que estão fazendo depois a meditação, mas muitas pessoas participam e vê as meditações, tá certo? Então, partindo dessa introdução, para ficar bem claro, então, aqui agora no Clube da Bíblia, nós vamos estudar a palavra. Gênesis 37, do 1 ao 11. Às vezes eu dou alguns spoilerzinhos que a gente estudou lá no Emagreça com a Bíblia, mas não é focado em alimentação aqui, tá bom? Só é focado lá na comunidade fechada do Emagreça com a Bíblia, tá certo? Mas o estudo de hoje eu vou disponibilizar no YouTube, então depois eu posto aqui para vocês e vocês podem ver também sobre o estudo de hoje lá do Emagreça com a Bíblia, tá bom? Então, partindo dessa introdução, vamos orar. Pega a sua Bíblia, a minha já tá aqui na minha mão, né? Pega a sua Bíblia se você tiver e vamos orar pedindo pro Senhor para nos abençoar com entendimento, com sabedoria, com graça, né? Para que Ele possa transmitir para nós a porção do maná que Ele vai dar hoje para nós, né? Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor entende as nossas necessidades, o Senhor sabe os vazios da nossa alma, causados muitas vezes por traumas, por rejeições, por processos que a gente passa na nossa vida. Mas, Pai, nós queremos aqui hoje render o nosso coração ao Senhor e pedir a Tua bênção sobre nós. Pedir que o Senhor nos abençoe com entendimento, com sabedoria, com discernimento. Que essa palavra que vai ser estudada aqui possa voltar para o Senhor com o propósito que o Senhor tem designado para cada uma de nós. Espírito Santo de Deus, por favor, traga entendimento aos nossos corações. Abra os olhos do nosso entendimento para nós podermos enxergar aquilo que o Senhor deseja. Por favor, nos ajuda a caminhar no propósito que o Senhor nos criou para fazer. Nos ajuda, não nos deixa enganadas, não nos deixa distraídas, Pai. Não nos deixa desfalecida. Ajuda-nos, Pai. Nós estamos aqui sedentas da Tua palavra, sedentas do que o Senhor quer derramar nas nossas vidas hoje. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você tem a liberdade para você colocar aqui o que você quiser compartilhar, quiser com dúvida, você pode escrever aqui no chat aqui do grupo, tá bom? Então pode ficar à vontade. E vamos aqui entrar, hoje nós vamos estudar Gênesis 37, do 1 ao 11. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos,
pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque havia nascido em sua velhice e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram-lhe, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E odiaram ele ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua, onde as estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele e o pai, no entanto, refletia naquilo. Bom, do 1 ao 11, nós vamos agora olhar mais de perto e tirar aqui as lições que nós precisamos tirar para a nossa vida. Eu coloquei o título desse estudo, Rejeitados por homens, mas escolhidos por Deus. Há dores que não nascem da desobediência, nasce da eleição. Existe uma doutrina na Bíblia chamada doutrina da eleição. Eu não vou entrar nessa doutrina especificamente, mas o que eu quero dizer para você é que há dores que não nascem da minha e da sua desobediência. Nasce da própria eleição, ou seja, daquilo que Deus elegeu para a gente fazer, para a gente cumprir. O capítulo 37 de Gênesis, ele vai inaugurar não apenas o processo de José, mas o padrão de Deus para levantar governantes a partir da rejeição. Olha só, nós vamos entender o padrão que Deus usou para levantar José como governante a partir da rejeição que ele teve. Não foi o Egito que primeiro feriu José, foi a própria casa dele. A própria casa dele feriu ele. José foi rejeitado por quem tinha o mesmo sangue, ignorado por quem deveria reconhecer o que ele carregava, ferido por aqueles que deveriam protegê-lo, e tudo isso por causa de uma túnica e de um sonho. Aqui está uma realidade espiritual que poucos querem aceitar. Quando Deus te escolhe, você será rejeitado por homens. Quando Deus te separa, a tua presença vai denunciar ambiente sem aliança. Quando Deus te veste com algo visível, haverá olhos que te odiarão só por te enxergar. Vá com Deus, irmã Lourdes. Deus te abençoe. Esse bloco, ele não fala apenas de sonhos. Ele vai falar de marcas, de isolamento, de confronto precoce. E de um tipo de escolha que não vem de aplausos, mas com perdas. O Espírito do Senhor está nos dizendo hoje, presta atenção, minha irmã, se você foi rejeitada por homens, é porque você está sendo reconhecida pelo céu. Se a casa te expulsou, tem um trono que te espera. O ódio dos irmãos nunca vai anular o decreto de Deus. Então, se você passou por isso,
ou está passando por isso, hoje o Senhor quer te curar e quer te mostrar que a rejeição, os haters, as línguas maldosas, a nossa própria casa que volta contra nós, isso faz parte do processo. E você não deve se sentir rejeitada, anulada por isso, porque o céu, ele sabe o trono que ele quer te colocar. Amém? Quem já está recebendo aí do Senhor? Escreve aqui para mim no grupo, vai participando. Quem já está recebendo? Ó, a Lília já tá aqui, ó, colocando as tochinhas de fogo. Glória a Deus. Amém? Deus, ele quer nos confrontar, nos curar e nos posicionar. Entenda isso hoje. Deus, essa palavra veio hoje como uma flecha em tudo que eu tô passando, né? Eu não sei se vocês viram o tanto de haters que tá lá no meu Instagram, que fizeram um monte de coisa. Muitas mulheres me mandaram prints de coisas que estavam falando da gente. Mas hoje o Senhor quer nos curar, porque Ele tem trono para nós. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser curadas para também curar. Porque uma mulher só cura quando ela é curada pelo Senhor. Amém? Ó, a Francine escreveu, amém. Foi exatamente essa palavra que meu pastor ministrou hoje. Só confirmação, meu Deus. O Espírito é o mesmo, Francine. O Espírito Santo, ele dirige aqueles que estão no propósito. E ele dirige, a direção dele é a testificação. Amém? Então vamos lá, vamos ver o versículo 1. José habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esse versículo, ele parece aqui introdutório, mas ele contém uma chave muito importante de transição geracional. Esse verbo aqui usado no hebraico, que é habitou, ele significa fixar morada com permanência, assentar-se com intenção de estabelecer raízes. Isso contrasta com o verbo que descreve o pai dele, Isaac, que era um estrangeiro, um peregrino temporário. Então Jacó, ele representa aqui uma geração que está tentando se firmar onde os pais passaram. Ele está na terra da promessa, ele está em Canaã, mas ele ainda não é uma realidade plena. O solo aqui, ele é promissor, mas o ambiente ainda ele é fraturado. Então, o que isso significava? A gente precisa entender o que é o livro de Gênesis. Por que o livro de Gênesis foi escrito? Então, a gente precisa entender que Gênesis, ele foi escrito por quem? Por Moisés. Para quem? Para aquele povo que tinha ficado cativo no Egito durante 400 anos. E quando eles saem, Moisés vai ministrando a palavra para eles. É isso daqui que estava acontecendo. Então nós precisamos lembrar que os primeiros ouvintes desses textos, eles eram aqueles hebreus libertos do Egito, ouvindo o quê? A Torá, pela boca de quem? De Moisés. E eles estavam prestes a entrar na mesma terra, na terra de Canaã. Então quando eles ouvem que Jacó habitou onde o seu pai estrangeiro estava peregrinando, eles estavam ouvindo o seguinte: olha, a geração passada só peregrinou, mas vocês serão a geração que vai habitar. E era uma convocação espiritual para eles. Era como se Moisés estivesse falando para eles assim: parem de vagar emocionalmente. Parem de viver como visitantes da promessa. Fique onde Deus plantou vocês. Qual que é a doutrina que a Bíblia revela para nós aqui? Que Deus testa a fidelidade da geração seguinte em permanecer onde os pais apenas sonhavam. Qual que é a aplicação prática que eu e você podemos tirar para nós aqui dessa informação que a gente acabou de ter aqui, dessa exposição? Quantas vezes eu e você vive como visitante de algo que deveria ser um território espiritual? Às vezes você ora, mas não permanece em oração. Às vezes você começa um chamado, mas não se estabelece nesse chamado.
Às vezes você tem promessas, mas não planta raízes na fé. Habitar é um verbo de decisão. É dizer, mesmo sem ver tudo ainda realizado, eu fico onde Deus me plantou. Então, a terra dos seus pais só tocaram. Moisés está falando, a terra que seus pais só tocaram será o solo onde Deus vai cumprir tudo o que ele prometeu através de você. Você já fez a sua árvore genealógica? Você sabe sobre os seus descendentes? Você sabe sobre os seus antepassados? Você sabia que hoje você só conhece Jesus porque alguém, ou da sua família, ou alguém orou por você? É importante a gente fazer essa árvore genealógica. O meu pastor, há 2 cultos atrás, ele deu um link para nós construirmos a nossa árvore genealógica. Se vocês quiserem, eu posso depois compartilhar aqui, depois vocês me pedem aqui no grupo, tá bom? Para você fazer a sua árvore. É um site gratuito, confiável, e ele disponibilizou pra gente, né? Pra gente poder entender quem eram os nossos antepassados, o que eles fizeram. Por exemplo, o meu pastor, na investigação dele, ele descobriu que um dos antepassados dele foi um dos primeiros que não lembro agora a data, mas foi um dos primeiros missionários aqui no Japão trazer a palavra de Deus. Olha só que interessante, né? Então, assim, a gente precisa conhecer a nossa história. A gente, às vezes, vive tão no automático que a gente não sabe nem por onde os nossos antepassados passaram. A gente não sabe o que eles construíram, o que eles começaram, né? A gente vê aqui na história de José que José, ele constrói um legado todo, só que depois com o outro rei que vem, esse legado todo é esquecido. Então, a gente precisa ter essa continuidade geracional, né? O que alguém da sua família começou? O que alguém da sua família começou, que às vezes brota no seu coração, você tem o desejo, mas você nem sabe que a sua família já começou a mexer nisso lá atrás, mas que se perdeu, às vezes, no decorrer da história. Então, olha só, informação importante hoje que Deus está dando para nós. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que secou a garganta. Amém. Versículo 2 vai falar assim, essa é a história da família de Jacó. Jacó, com 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Esse versículo aqui, ele marca a virada do foco narrativo de Jacó para José. O nome José significa Deus acrescenta. E é a primeira informação que temos sobre ele, sobre José. Ele está no campo, cuidando do que é dos outros, em meio a irmãos de caráter duvidoso. José está em formação de governo, mas ele começa no anonimato, em um cenário de conflitos familiares e responsabilidade precoce. O que isso significa para os israelitas no deserto? Quando eles ouviram isso, o que isso significou para ele? Para os hebreus, ouvindo de Moisés, isso soava como uma introdução à figura mais poderosa depois de Abraão. O homem que foi vendido pelos irmãos e virou o governador do Egito. Mas a revelação aqui é o quê? José começou no campo. Com apenas 17 anos, ele começa no campo. Ele começa sem honra. Ele começa com irmãos que não gostam dele. Era um lembrete. Isso é um lembrete para mim e para você. Não despreza o campo. Ele é lá que vai começar o meu e o seu destino. Qual é o campo que você está? Você está num campo turbulento? Você está num campo de rejeição? Você está num campo onde pessoas te acusam, pessoas não gostam de você, pessoas falam de você, pessoas te perseguem? Ou, às vezes, você está num campo que você é indiferente? Ou as pessoas são indiferentes a você? Qual é o campo que você está? Não despreze esse campo. Esse campo é aonde Deus vai gerar todo o processo para te colocar lá no altar de governo. Amém? Observe o campo que você está.
José, ele começa no campo, com 17 anos de idade, sem honra, com irmãos que não gostavam dele, com irmãos que tinham um procedimento duvidoso. Qual que é a doutrina que a gente recebe aqui do Senhor desse versículo? Que o chamado profético, ele começa com obediência no ordinário. E o propósito eterno de Deus, ele pode estar nascendo em ambientes desconfortáveis, em ambientes de hostilidade, em ambientes de dor, em ambiente de tristeza. Qual que é a aplicação que eu e você pode fazer para a nossa vida aqui? Não reclama do campo em que você está. O campo de hoje pode ser o que ativa o trono de amanhã. Deus inicia grandes destinos com pessoas pequenas que são fiéis no oculto. Qual que é a frase profética para a gente selar isso? Deus começa histórias extraordinárias com obediência comum no campo. Seja fiel entre irmãos que não te entendem e você está sendo preparada. Amém? Versículo 37. Vamos pedir para o Senhor, né? Senhor, ainda que eu esteja no campo e pareça tão pequena, Senhor, me dá sabedoria para entender que esse é o terreno onde a minha fidelidade ao Senhor será testada. Que eu não me distraia com o desdém dos outros, mas que eu permaneça firme até o dia da exaltação. Em nome de Jesus, amém. E não que nós busquemos exaltação aqui, viu, minhas irmãs? É que a exaltação, ela vai ser uma consequência da fidelidade e da obediência. Amém? Ainda no versículo 2, na parte B aqui, vai mencionar os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José contava ao pai as má fama deles. O texto aqui, ele não está apenas narrando um fato. Irmã Lília escreveu aqui, amém. Sim, consequência da renúncia e da entrega. Verdade, minha irmã. O texto aqui, ele não está apenas narrando fatos. Ele está revelando dinâmicas espirituais familiares. Olha, vamos prestar atenção. José está fazendo o quê? Ele está servindo com irmãos que não eram filhos de Raquel ou de Lia, mas das concubinas, Bila e Zilpa. Então, ele está vendo o comportamento errado e não está se calando, ele está se posicionando. Ele está levando a verdade ao seu pai, mesmo sabendo que isso poderia trazer para ele oposição. Então, a expressão aqui má fama no hebraico, ela é mais do que fofoca. Ela é uma denúncia de conduta reprovável. José não estava aqui fofocando. José estava sendo um sentinela espiritual, mesmo jovem. José não negociava a verdade. José não negociava comportamento. José não negociava a integridade. A Bíblia não fala quais eram os comportamentos que os irmãos deles tinham. Mas a gente pode deduzir, porque a Bíblia vai contar depois para nós nos próximos capítulos, que os irmãos deles, eles eram homens que não tinham integridade. Talvez eles podiam estar mexendo com outras mulheres. Talvez eles podiam estar fazendo muitas coisas ali no campo. E José não concordava, José ia e contava para o pai dele. Porque José, com 17 anos, ele já tinha um posicionamento de integridade, de fidelidade, de temor ao Senhor. Como que os ouvintes originais, quando Moisés estava contando essa história, eles ouviram isso? Para os hebreus, ouvindo isso de Moisés, era uma lembrança clara. Deus usa, presta atenção, Deus usa aqueles que têm coragem de denunciar o erro, mesmo que isso custe amizades, status ou paz familiar. Eles entendiam que José foi rejeitado por ser íntegro demais em um ambiente corrompido. Qual que é a doutrina que nós aprendemos aqui?
que o verdadeiro caráter, ele se revela quando eu e você decide ser justa, mesmo estando entre injustos. A voz profética não protege a nossa reputação, mas protege a nossa aliança com Deus. Qual que é a aplicação que eu e você tiramos aqui? Será que eu e você está disposta a ser mal vistas pelos outros, mas ser fiel ao Senhor? Será que eu estou disposta a pagar o preço, mas pregar a verdade, falar a verdade? Há momentos em que Deus exige que eu e você se levante, mesmo sozinha, para dizer: isso não está certo. A reputação que eu e você pode perder entre os homens é o selo que Deus reconhece no céu. Minhas irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente se levanta para pregar a verdade de Deus e se posicionar, vem muitos ataques. E se você não tiver com essa visão que a Bíblia está nos ensinando, que mais vale agradar a Deus do que aos homens, porque é fácil alguém falar de você, é fácil alguém chegar e te xingar de pilantra, falar que você, se você não tem vergonha na cara, falar que você tá usando a fé para induzir pessoas. É fácil ouvir isso? Não é fácil. Mas quando o nosso coração tá firmado no Senhor, quando o nosso coração tá limpo diante de Deus e a gente sabe quem a gente é no Senhor, minhas irmãs, a gente não liga. Sabe por que a gente não liga? Porque a gente sabe que a gente tá no caminho certo. E hoje eu tomei uma atitude lá no meu Instagram. Eu ocultei todos os haters, porque eu tava vendo que pessoas do bem que estavam nos seguindo estavam entrando em discussão, pessoas cristãs, estavam entrando em discussão com essas pessoas, se posicionando a favor de nós, né? E eu falei: Senhor, não quero que o meu Instagram seja um lugar de briga. Muitos no meu lugar poderiam falar: não, eu vou deixar todo mundo comentar aqui para gerar engajamento. Eu não quero, gente. Eu não quero briga. O meu Instagram, ele é um altar. Então eu aconselho todas vocês, não caiam, tá? Não caiam. Se vocês lerem alguma coisa que te causou ira no seu coração, ore por essa pessoa. Ore. Não caia em discussão, tá bom? Posso contar com vocês? Não caia em discussão, tá? Vamos ser as mulheres que abençoam. Vamos ser as mulheres que profetizam paz, que profetizam bênção. Vamos pedir ao Senhor que nos livra, né, de todo medo dessa rejeição, para que Ele nos dê coragem para falar a verdade, mesmo que isso custe relacionamentos. Que nós venhamos preferir carregar a oposição com integridade do que com cumplicidade e corrupção. Que o Senhor nos abençoe. Versículo 3, eu vou ter que correr aqui, senão não vai dar tempo de nós terminar. Versículo 3, fala: ora, Israel gostava de José mais do que qualquer outro filho, porque ele nascera na sua velhice e por isso fez para ele uma túnica longa. Aqui se inicia o quê? O conflito externo, que vai escancarar o interno. Olha só, aqui vai começar um conflito externo que vai escancarar o que tá no interno. A túnica longa aqui era um símbolo real, olha só. E era como colocar em José um sinal de primogenitura, embora ele não fosse o filho mais velho. O gesto aqui de Israel, que era Jacó, né, que foi mudado o nome dele para Israel, foi um erro de paternidade emocional. Mostrou publicamente seu afeto preferencial. Ele colocou José como alvo. Olha só o perigo disso. Mas ele também era um sinal de eleição profética. Então, como que os hebreus, quando Moisés estava contando essa história, eles absorveram isso? Para os hebreus, ouvindo isso, o texto era um espelho.
Cuidado com as injustiças emocionais que vocês cometem dentro das suas famílias. Elas podem ativar sistemas de morte, mas também nem sempre o ódio que você sofre é por culpa sua. Às vezes é pela unção que você carrega. Então os ouvintes, quando Moisés estava ministrando esse texto, essa história, eles entendiam. Cuidado com as injustiças emocionais que vocês cometem dentro das suas famílias. Elas podem ativar sistema de morte. Qual que é a doutrina que nós aprendemos aqui? Que favor visível atrai perseguição inevitável. Cuidado. Túnicas proféticas não são luxos, são alvos. Qual que é a aplicação que eu e você tira? Você está pronta para carregar o que te faz diferente? Ser ungida também é ser visada. Há túnicas que ativam guerras. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão principalmente para nós que somos mães e temos filhos. Temos filhos. Cuidado para você não preferir mais um do que o outro. Porque isso pode gerar conflito. Isso pode gerar muita coisa ruim. Então, cuidado para você. Porque às vezes, minhas irmãs, não é que a gente ama menos. É que às vezes um obedece mais, um é mais carinhoso, um é mais meigo, um é mais fácil de lidar. Amém, Lu, vai com Deus, Deus abençoe. Um é mais fácil de lidar. E aí, o que acontece? Muitas vezes, acontece da gente ter preferência, né? Quem que tem mais de um filho aqui? Coloca aqui pra mim. Então, cuidado, minha irmã. Deus hoje tá ativando algo importante em você, tá bom? Peça pro Senhor, Senhor, se o que me vestiu com algo que atrai resistência, me veste também de coragem, que eu não esconda a graça que carrego para agradar quem não entende. Me dá estrutura para carregar a túnica, me dá sabedoria, me dá entendimento. Amém? A Lília tem mais de um filho. Amém, Lília? Então você já está sendo capacitada aqui pelo Senhor. Versículo 4, vamos lá. Quando seus irmãos viram que seu pai gostava mais dele, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Olha só, o ódio nasce quando o amor parece desequilibrado. O pai que deveria dar amor para todos, ele foca em só um. E aí o ódio nasce porque o amor do pai era mais por um, era demonstrado mais por um do que por outro. Então eles não odiavam José por José ser mal, mas por ser amado demais. Então muitas vezes a gente vai ser odiada, viu? Por ser amada demais. A linguagem hebraica aqui mostra que o ódio, ele era ativo. Eles recusavam até conversar pacificamente com José. Esse tipo de silêncio é assassino. Ele mata conexões antes de matar os corpos. Já pensou, você tá numa casa com vários outros irmãos e os irmãos te tratam como se você não existisse. Eles te ignoram, eles não querem te ouvir, eles não querem conversar com você. E aí, como que os ouvintes aqui, os hebreus, quando Moisés estava contando a história, eles entendiam? Para os hebreus ouvindo isso mostrava o início de um padrão. O silêncio entre irmãos é o primeiro passo do espírito de morte. Olha só, o silêncio entre irmãos, faz sentido isso para você? O silêncio entre irmãos é o primeiro passo do espírito de morte. Caim também não falou com Abel antes de matá-lo. A falta de diálogo é onde o assassinato começa. Qual que é a doutrina que a Bíblia nos revela aqui? Que onde não há conversa, o inferno constrói narrativas. Quem deixa de conversar começa a conspirar. Olha só, onde não há conversa, o inferno começa a construir suas narrativas. Quem deixa de conversar começa a fazer conspirações.
Ah, eu pensei que, eu achei que. Qual que é a aplicação prática para nós? Eu e você temos tido relações silenciadas, talvez por inveja, por comparação ou por falta de cura? Quantas pontes eu e você deixamos apodrecer porque não quis resolver um desconforto? Quando o diálogo morre, o destino começa a sangrar. Vamos pedir ao Senhor que, se há vozes que nos rodeiam por causa do que nós carregamos, que Ele nos ensine a permanecer puro. E que, se eu e você estamos guardando silêncio por inveja, por cura, ou seja, se eu e você estamos guardando inveja, vamos pedir por cura no nosso coração. Vamos pedir que o Senhor traga reconciliação onde hoje há um corte. Em nome de Jesus. Versículo 5. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Esse é o segundo nível do ódio. Antes de odiar pela túnica, antes eles odiavam pela túnica, né? Pela preferência do pai pela túnica. Agora eles vão odiar ainda mais, porque José sonhou. Olha só. E eu tenho aprendido algo muito importante com meu esposo, minhas irmãs. Meu esposo sempre tem falado assim pra mim: Mo, para de mostrar suas conquistas pra todo mundo. Nem todo mundo quer ver a sua alegria. Nem todo mundo quer ver o seu progresso. Nem todo mundo quer ver você conquistar, avançar. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar o que Deus tá fazendo, sabe? Mas meu esposo, ele sempre me traz uma rédea para me ajudar. Então, a José, ele não estava se vangloriando aqui. Ele estava sendo fiel ao que ele viu no sonho. Ele recebeu do Senhor um sonho, ele acreditou nesse sonho no coração dele. E a revelação que ele carregava aqui ativa o quê? O espírito de inveja e de assassinato profético. O que os ouvintes originais aqui, quando eu falo ouvinte original, é os hebreus que tinham saído lá do Egito. A gente já conversou que é eles que estão escutando essa história, né? E nós aprendemos com o que eles entendemos. Nós aprendemos com o que eles entendem. Então, para eles, para os israelitas, isso explicava o quê? O porquê que os profetas eram perseguidos. Por que as revelações são combatidas dentro da própria casa? Por que o sistema espiritual sempre reage quando alguém vê o que os outros ainda não conseguem enxergar? Então, qual que é a doutrina que nós aprendemos aqui? Que o sonho verdadeiro não te faz famoso, mas te faz combatido. O peso do céu sobre alguém causa desconforto e quem ainda está preso na terra. Olha só, o sonho que Deus tem lá no céu, escrito desde a eternidade, para mim e para você, ele vai causar desconforto em quem ainda está preso. Em quem ainda, olha que palavra, gente do céu, como isso está sendo esclarecedor. O peso do céu sobre alguém que causa desconforto. O peso do céu sobre alguém, ele vai causar desconforto em quem ainda está preso. Então, minha irmã, quando você falou Bíblia, quando você tá consciente de que você... E outra coisa, a gente não pode usar a Bíblia para falar aquilo que a gente quer falar. A gente precisa ter fundamento. A gente precisa ver texto, contexto, e as pessoas, elas estão abismadas com o que eu tô falando, porque ninguém nunca falou sobre o que a Bíblia fala sobre alimentação, e eu tô falando. Por quê? Porque Deus me revelou, porque Deus me mostrou. E aí, quando eu falo isso vai causar o quê? Desconforto. Em quem? Em quem ainda tá preso.
ainda nas coisas dessa terra. É verdade, ó. A Lília tá aqui participando. Lília, gostei muito de você, viu? Eu gosto de gente que participa. A Lília escreveu, amém, muito, meu Deus, glória, amém, glória a Deus. Sim, mimam sua conquista, verdade, confronta. Pode participar, minha irmã. Glória a Deus. Então, as outras irmãs que estão aí, pode participar também. Se tiver alguma coisa que vocês queiram falar, participa aqui que fica muito mais gostoso o nosso estudo, tá bom? Aí não fica só eu falando. A gente tá fazendo um devocional aqui, a gente tá aprendendo com o Senhor, né? O Senhor tá falando ao nosso coração. Então, qual que é a verdade, né? A prática, a aplicação que a gente tira dessa doutrina, né? Que a gente aprendeu. Será que eu e você vai aguentar sustentar o que Deus nos mostrou, mesmo quando isso nos faz ser rejeitadas? Sonhos espirituais têm um custo, que é o da separação. Olha só, sonhos espirituais têm um custo, que é o da separação. Ó, a Francine escreveu, não consigo ficar falando porque eu estou anotando tudo, muito precioso, não quero perder nada. Glória a Deus, Francine. Olha, temos aqui mais uma aqui que gosta de anotar. Eu também anoto tudo aqui, ó, meu caderninho, vou até mostrar aqui, ó, pra vocês, ó, tudo anotadinho, ó. É cadernos e mais cadernos que eu tenho. Então, vamos lá. Mais um pouquinho. Então, nós precisamos entender que o sonho que nos separa dos irmãos é o mesmo que vai nos posicionar para salvar eles depois. Olha só. O sonho que nos separa hoje das pessoas que estão nos acusando, das pessoas que estão sendo os nossos haters, das pessoas que estão nos machucando, é o mesmo que vai nos posicionar para depois salvar eles lá na frente. Amém? Então vamos pedir para o Senhor, Senhor, me dá fidelidade ao sonho que o Senhor colocou no meu coração, mesmo quando isso me isola, mesmo quando isso me separa de alguns relacionamentos, até de irmãos, que eu não negocie a visão só para manter a aceitação. Que eu não me envergonhe do que vi no Espírito, do que o Senhor me falou no Espírito. Em nome de Jesus. Versículo 6. Ouçam o sonho que tive, disse-lhe ele. Então José, aqui, não impõe o sonho. Ele convida os seus irmãos para ouvir o seu sonho. A estrutura construída aqui no hebraico dá uma ênfase de um imperativo leve. É como se ele estivesse falando, escuta aqui o que está no meu coração, por favor. Presta atenção, eu quero contar para vocês o que Deus falou comigo, o que Deus me revelou, me ajuda a discernir, me ajuda nesse sonho. Era uma expressão assim, sabe? Me escuta, me ouça, fala comigo, por favor. Aí, ele está sendo o quê? Obediente na visão, mas ainda buscando comunhão. E isso mostra que a sua juventude, isso mostra o quê? Que ele era jovem, mas também mostra a transparência dele emocional. Ele não está tentando se promover, ele está apenas compartilhando um sonho. E aí, como que os hebreus originais eles entenderam isso quando Moisés estava ministrando essa palavra? Para os hebreus lá no deserto, esse versículo soava como: nem todo mundo vai aceitar aquilo que você diz com o coração puro. Eles estavam sendo lembrados, mesmo quando você fala com honra, haverá quem te odeie só por ter algo de Deus. Olha só, minhas irmãs. Tá caindo ficha aí? Nem todo mundo vai aceitar aquilo que você diz com o coração puro. Qual que é a doutrina que a gente aprende aqui? Que a obediência ao que Deus mostrou não garante a aceitação de quem está perto. Às vezes, o simples fato de compartilhar o que Deus te deu já é suficiente para ativar a resistência de muitas pessoas. Uau! Que palavra para esse momento. Como tu és maravilhoso, Espírito Santo. Qual que é a aplicação prática para nós?
Será que eu e você ainda tá tentando ser compreendida por quem está espiritualmente surdo? Olha a direção que o Espírito Santo me deu hoje, de ocultar os comentários, os haters. Eu não quero briga no meu Instagram. Eu não quero briga no altar que eu resolvi construir para o Senhor. Eu quero paz. Não me importa engajamento. Engajamento quem vai trazer é o Senhor. O Senhor é quem traz quem Ele quer. E eu sempre tenho falado que todas as seguidoras que estão ali são altares que Deus está reconstruindo. E eu não vou, se depender de mim, eu não vou deixar elas caírem nessa cilada do inferno, que é entrar em briga, entrar em discussão, só por causa de engajamento. Você que está na aula aqui hoje, você que está aqui no devocional de hoje, me ajude com isso, tá bom? Quando alguém querer entrar em discussão já lá, você fala, olha, nós fomos orientadas lá no Clube da Bíblia, porque aí se você já divulga o Clube da Bíblia, nós vamos trazer mais gente para cá, tá bom? Nós fomos orientadas lá no Clube da Bíblia pra gente orar. Não caia na discussão. Essa pessoa ainda não entende. Essa pessoa ainda não entende. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas não fale num sentido de afronta, tá? Porque senão pode gerar um conflito. Fala com amor, fala com graça. Pede as palavras pro Espírito Santo, tá bom? Então, Deus, Ele quer que eu e você compartilhe com sabedoria e entenda que nem todos ouvirão com o coração. Não vamos parar por causa da oposição. Não vamos parar por aqueles que querem nos derrubar, mas vamos compartilhar com sabedoria e entender que nem todo mundo vai ouvir a gente com o coração. A maioria das pessoas vão rejeitar porque elas ainda estão presas. A verdade revelada a mim e a você, ela não exige aceitação, mas ela exige fidelidade. Vamos pedir ao Senhor para nos ensinar a falar com pureza o que o Senhor nos deu. Que eu e você não use o sonho como palco, mas como testemunho. E que o Senhor nos dê sabedoria para discernir com quem falar e quando calar. Amém? Peça sabedoria. Senhor, eu devo falar com essa pessoa ou eu devo me calar? O silêncio muitas vezes é a melhor resposta, minhas irmãs. O silêncio às vezes é a melhor resposta. Uma das pessoas da nossa equipe, muito preocupada com o que estava acontecendo ali com os haters, me pediu, vai lá e faz um pronunciamento. E eu peguei e falei assim, tá bom, eu aceito a sua direção, muito obrigada por se preocupar, eu entendo, mas o Senhor não me pediu para pronunciar nada, então eu não vou falar nada. O Senhor não pediu. Eu tô aqui para obedecer o Senhor, eu não tô aqui para obedecer o que o fluxo tá falando, o que o fluxo tá levando. Eu tô aqui para obedecer o Pai. Não tô aqui para obedecer o curso que está tomando. Versículo 7, estávamos amarrando os feixes de trigo, olha, ele está contando o sonho. Estávamos amarrando o feixe de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Aqui José, ele vai relatar o conteúdo literalmente do seu sonho. Nota a estrutura dele. Estávamos, o sonho inclui todos. A princípio, ele não se coloca acima. Todos estão envolvidos no mesmo campo, na mesma tarefa. A segunda observação aqui, amarrando os feixes. O que é isso? É trabalho. Deus mostra propósito em meio à nossa rotina comum. Quando você está trabalhando, Deus vai te mostrando os seus propósitos. Deus vai revelando sonho para você. Fica atenta, minha irmã. Todo o seu trabalho que você está fazendo com as suas mãos é um ambiente de revelação de promessa. Amém? Ele não revela no trono, mas no campo da obediência diária. Você está obedecendo diariamente, você vai ter revelação do propósito, você vai ter revelação do trono que Deus quer te colocar. E aí José fala, meu feixe se levantou e ficou de pé. Olha só, a ação do feixe é passiva. Ele se levanta, não é José que põe ele de pé. Ele não é forçado por José, o próprio feixe se levanta. Então, levantar e permanecer é sinal do quê? De autoridade profética, entendeu?
eles tinham esses conceitos ali naquela etnia, né? Naquele povo. Então, outra frase que ele fala, e os seus feixes se curvaram diante do meu. A rendição dos outros é uma resposta espontânea àquele que foi erguido por Deus. Olha só. A rendição dos outros é uma resposta espontânea àquilo que foi erguido por Deus. Então, o que os ouvintes aqui originais, eles entendiam? Que para os hebreus, ouvindo isso que Moisés estava contando, o ensino era direto. Deus pode levantar alguém do meio do campo, não por posição, mas por unção. Eles estavam todos no campo, no deserto, e precisavam entender: aquele que se levanta pela vontade de Deus é aquele que vai conduzir vocês para o futuro. Uau! Que revelação tremenda! Qual que é a doutrina que eu e você aprende aqui, minhas irmãs? Que o campo é o ambiente onde Deus testa e revela quem Ele quer levantar. Deus levanta o improvável no meio do comum. E os outros vão reconhecer, mesmo que a princípio resistam. Mesmo que a princípio resistam, eles ainda vão reconhecer. Qual que é a aplicação prática? Será que eu e você está esperando que o governo venha no púlpito? Mas ele pode estar sendo ativado no campo da sua fidelidade, no seu dia a dia com o Senhor, ali nas suas lágrimas, ali na sua busca, ali no seu desejo de trazer a atmosfera de Deus para o seu lar. Deus, ele observa como eu e você amarra nossos feixes antes de decidir se ele vai nos erguer como líder. Uau! Glória a Deus! Quem é fiel no campo será levantado como um sinal no meio da colheita. Glória a Deus! Vamos pedir para o Senhor. Senhor, me dá olhos para ver o campo como um lugar de revelação. Que eu não despreze o trabalho comum, nem me compare com os outros feixes. Se for a tua vontade, levanta-me, mas me ensina a permanecer de pé com humildade, reconhecendo que tudo vem do Senhor, reconhecendo que tudo é para o Senhor e que meu coração se volte para te glorificar a cada momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter que passar um pouquinho. Quem precisar sair, pode sair, tá bom? Mas já vai dar 1 hora e eu tô no versículo 8 ainda. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiar ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Aqui, o espírito de inveja evolui para a reação verbal, sarcástica e agressiva. A palavra que reinar no hebraico, ela é exercer soberania, autoridade visível. Então os irmãos dele estavam falando para ele assim: então você vai exercer soberania sobre nós? Você vai ter autoridade sobre nós? O governar aqui, então você vai dominar, você vai ter influência, você vai ter controle moral? Olha só, os irmãos, eles interpretaram corretamente o que o sonho significava. Você será autoridade sobre nós. O ódio, ele se intensifica não apenas pelo conteúdo do sonho, mas pelo fato de ele ser falado. Eles não odiavam a José só pelo que sonhava, mas pelo fato de ele ter coragem de contar. O que os ouvintes daquela época aprenderam? Estava entendendo aqui quando Moisés estava contando essa história. Para os israelitas ali no deserto, isso era um ensino duro. Vocês querem ser livres? Então aprendam a aceitar o governo que Deus estabelece, mesmo quando ele vem do improvável. Eles eram uma geração que precisava romper com o ciúme tribal
e entender que Deus é quem escolhe líderes. Olha só, qual que é a doutrina que a gente aprende aqui? O espírito da carne, ele odeia o governo do Espírito Santo. O problema não é o sonho, é o governo que ele anuncia. Qual que é a aplicação prática para mim e para você? Será que eu e você tá resistindo a quem Deus levantou porque acha que a escolha deveria ser você? O coração que ainda não foi curado da competição nunca vai sustentar o reino. Maria escreveu: Angelita, que Deus em sua infinita graça te use cada dia mais como um canal de bênção em nossas vidas. Poucos dias que comecei a te acompanhar nas redes sociais, minha maneira de ver a vida tem mudado. Amém, Maria. Que lindo, minha irmã. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. É isso que a palavra faz na nossa vida, minha linda. Ela nos transforma, ela nos dá direção, ela nos fortalece, ela abre os nossos olhos. A palavra, quando ela é ministrada com fidelidade ao Senhor, ela realmente causa um impacto tremendo. Eu costumo dizer que ele é um impacto maior do que a bomba de Hiroshima. Obrigada por compartilhar, viu, minha linda? E nós vamos pedir para o Senhor: Senhor, nos livra do espírito de comparação, que eu nunca resista a quem o Senhor levantou só porque eu me sinto menor. Me dá um coração capaz de servir até aqueles que vão me liderar. Em nome de Jesus. Amém. No 9, depois ele teve outro sonho e contou aos irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Olha só. Deus, ele repete o sonho, mas ele eleva o nível da revelação. Quais são os símbolos aqui usados? O sol, que é a figura do pai, né? Sol é figura do pai, Israel, Jacó. Lua, figura materna. Possivelmente é uma representação simbólica de autoridade feminina. E as 11 estrelas eram os irmãos. Então agora não é apenas o campo da rotina, mas o céu que se curvam. O universo se inclina. Isso é um sinal de governo cósmico, profético, messiânico. José não entende a totalidade, mas Deus amplia para mostrar que o plano é maior do que a casa. O que os hebreus entenderam quando Peraí, só um pouquinho, minhas irmãs. Peraí. Mo. É que eu vou receber uma visita agora, de manhã aqui em casa. E, inclusive, é até o dono da rádio lá que me convidou pra falar do Emagreça. Então, e meu marido tá perguntando se tá faltando alguma coisa. Já saí ontem, já comprei tudo, já não tá faltando mais nada. Então, olha só, o que o povo hebreu aqui, ele entendia, né? Eles entenderam que o que Deus revela não para, ele amplia, né? E também você não escolhe o tamanho da unção, você apenas sustenta o que você viu, né? Você vai continuar sustentando, mas o tamanho, a proporção que Deus quer te colocar é só ele que sabe, né? Então, qual que é a doutrina que a gente aprende aqui? Que Deus confirma o que é dele e muitas vezes ele amplia. O governo que vem do céu vai abalar até quem você mais respeita.
Qual que é a aplicação para nós? Deus está nos mostrando algo que envolve mais do que eu e você pensava. Você aguenta carregar uma visão que confronta até figuras de autoridade? Você aguenta? Meu Deus, que palavra! Eu e você aguenta sustentar uma visão que confronta até figura de autoridade? Glória a Deus. O céu se curva onde Deus já escreveu o governo eterno. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para nos dar força para carregar a visão que Ele colocou no nosso coração. E quando ela crescer além da nossa compreensão, que eu e você não recue. Quando até os céus se dobrarem aquilo que o Senhor decretou. Que eu e você não recue. Que a gente sustente essa visão em oração, em jejuns. Que a gente se firme na vontade de Deus. Ó, a Lili escreveu, aleluia, glória a Deus. Sustentar a convocatória, não retrocedemos. Exatamente, Lília. Lília, você é líder? O que você faz, minha irmã? Conta aqui pra nós. Você tem jeito de liderar alguma coisa aí. É bem comunicativa. Oi, Lília, você quer falar? Pode abrir. Agora abriu. Abriu. Paz. Nós somos, nossa igreja aqui, a nossa igreja, ela é uma igreja apostólica, então a gente responde aos 5 ministérios de Efésios 4:11. Então, sexta-feira agora, nós vamos inaugurar uma igreja aqui, né? A nossa igreja é do Rio Grande do Sul, de Pelotas, a matriz dela. E a gente se move no movimento apostólico e profético. Eu fui ungida profeta já tem 2 anos. E a gente está levantando esse ministério aqui de cuidar de pessoas, né? De ativar destinos, levantar liderança, de buscar quem está lá fora precisando de uma resposta e não encontra. Glória. Então, assim, eu me conectei com você e, assim, eu tenho visto quanto profético é o seu ministério, quanto que a sua palavra ativa pessoas e movimenta o fluir das águas, se movimenta forte na sua voz. E isso que o Espírito Santo me direcionou para você. Glória a Deus. Então, assim, você é uma mulher de reino e foi isso que me despertou, né? A aprender esse lado do alimento com a Bíblia. A gente, às vezes, não atenta para essa área. Então, tem sido muito forte para mim. Tem confrontado coisas na minha vida que eu tô vendo que está sendo muito necessário. Então, assim, eu vou estar passando para mais mulheres aqui, porque pessoas precisam te conhecer. É uma voz que não pode se calar. E a gente sabe do peso que vem sobre as nossas vidas quando Deus desata o seu ventre, quando você é chamada para algo. Amém. Então, assim, eu continuo te abençoando poderosamente, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Você tem aqui mais uma serva para orar para tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, minha irmã. Muito obrigada. Que Deus te recompense, que Deus retribua. A única coisa que nós precisamos no Emagreça com a Bíblia é oração, né? Muito obrigada. Depois, se você sentir desejo de entrar no nosso grupo de intercessão, tem aqui a nossa líder, que é a Nia. Ela tá fazendo esse movimento dentro do Clube da Bíblia para levantar um movimento intercessor mesmo pelo Emagreça com a Bíblia. E depois você pode aí depois ou me chamar, se você sentir desejo, né, de estar com a gente nesse movimento, né, de fazer parte disso, de caminhar mais perto, de saber do nosso propósito mais perto. Então você tá convidada, tá bom? A gente tá orando por isso e glória a Deus, porque você foi corajosa de abrir aí o seu microfone e falar, né? Depois eu acredito que eu tenho muito que aprender com você.
tá bom? Ah, imagina. Eu que estou aqui de aluna, bebendo de tudo que você tem derramado. Glória a Deus por sua vida, viu? Amém. Nós nos complementamos, né? Eu tenho muito para aprender com todas vocês. Quando vocês compartilham, quando vocês falam, eu aprendo também. E a gente vai juntas aprendendo umas com as outras e o Senhor ministrando ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Obrigada, minha irmã. Então vamos lá, gente. O versículo 10, falta só o 10 e o 11. Vocês me perdoam aí o atraso, mas quando são estudos muito profundos, assim, a gente tem que falar certo, tem que ser fiel à explanação bíblica, porque senão a gente tá omitindo a verdade de Deus, né? Então a gente precisa, eu vou ver até se eu consigo colocar menos versículos para dar uma hora certinho. Não gosto de atrasar no horário. Mas vamos lá. Olha só, o versículo 10, quando o contou a seu pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu e disse, que sonho foi esse? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? E aí, o que Jacó tá fazendo? Agora, Jacó, agora que é chamado Israel, que é o pai de José, ele repreende José, mas não por incredulidade plena. O tom aqui, ele é ambíguo. Ele corrige com palavras duras, porque o conteúdo do sonho é desconfortável, mas, ao mesmo tempo, ele não descarta a possibilidade, né? Porque a gente vai ver isso ali no verso 11. A pergunta é, que sonho é esse? É uma expressão hebraica de desconcerto, não necessariamente de rebeldia, né? E o que os ouvintes originais ali, os hebreus, ao escutar Moisés contando essa história, eles entendiam? Que nem sempre o pai ou líder vai entender de primeira o que Deus revelou para você. Mas também, a repreensão não significa negação. Pode ser só medo daquilo que ainda não se enxerga completamente. Qual que é a doutrina revelada aqui? Às vezes, quem mais te ama será quem mais vai te questionar. Não por maldade, mas por impacto. Por, que é isso? O que Deus está fazendo na sua vida? Meu Deus, não vai por esse caminho. Ontem eu tive uma conversa muito séria com meu marido. Eu falei, amor, não vai ver nenhum comentário. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração porque eu preciso de você do meu lado. Porque se você falar para me parar, nós vamos abortar o plano de Deus. Então não vai haver nenhum comentário. Guarda o seu coração. Orientei toda a minha equipe assim, guarda o coração de vocês. Guarda o coração de vocês. A Nia também, a Nia estava comigo esse final de semana, a Nia é uma das minhas maiores intercessoras aqui no Clube da Bíblia. A nossa amizade nasceu de oração no altar. Altar mesmo. Um dia nós contamos esse testemunho aqui, né, Nia? Mas, ó, Deus já tá trazendo pessoas, Nia, aí pro seu propósito de ter um grupo de intercessão. Então, vamos depois marcar um tempo, eu, você e a Lília aí, pra gente poder tá falando sobre isso. Então, minhas irmãs, nós precisamos ser sábias, né? Então, às vezes, quem mais nos ama será quem mais vai nos questionar. Qual que é a aplicação para nós aqui? Será que eu e você tá pronta para ser desacreditada por quem mais nos admira? Deus testa nossa fidelidade à visão por meio das reações de quem nos ama. Olha só, Deus testa nossa fidelidade à visão. Qual que é a visão que Deus te deu? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua missão como representante de Cristo aqui nessa terra? Então Deus testa a nossa visão por meio das reações de pessoas que mais amamos. A repreensão de hoje não anula o reconhecimento de amanhã. Então nós precisamos orar a Deus, quando a reação for contrária, me dá equilíbrio para não me ofender e nem desistir. Que eu sustente a visão com humildade até com quem me repreendeu com clareza.
que eu sustente a visão com humildade, até que quem me repreendeu veja com clareza. Presta atenção, minhas irmãs, que eu sustente a visão com humildade, até que quem me repreendeu, quem me insultou, quem me condenou, quem me xingou, quem me feriu, veja com clareza. Uau! Que palavra! Versículo 11. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia sobre o caso. 2 tipos de reações ao mesmo tempo aqui ao sonho. Um era de ciúme, sentimento corrosivo que deseja aquilo que o outro tem. E reflexão, refletir, guardar no coração, proteger, ponderar. Israel não entendeu tudo, o pai de José, mas ele percebeu que havia algo divino. Já os irmãos deixaram que a comparação gerasse podridão no espírito deles. Quando os israelitas eles ouviram isso da boca de Moisés, o que eles entenderam? Eles entenderam, os hebreus entenderam que a mensagem era direta. Você vai escolher sentir ciúmes ou guardar no coração? Vai se corroer por inveja ou vai se calar com temor diante daquilo que ainda não entende? Quem não sabe discernir, ataca. Quem tem temor, observa em silêncio. Uau, essa frase aqui é pra gente pegar, hein? Escreve aí. Escreve aí essa frase, minhas irmãs. Vou escrever aqui, ó. Quem não sabe discernir, ataca. Quem tem temor, observa com silêncio. O coração maduro, ele pondera. O imaturo, ele disputa. Amém? Qual que é a aplicação que a gente tira para cá, pra gente caminhar pro final? Será que eu e você reage com ciúmes quando a gente vê o favor sobre outra pessoa? Será que a gente guarda ou observa? Será que a gente deixa Deus provar o que é dele? Quem guarda no espírito verá o cumprimento. Você guarda no espírito o que você recebe do Senhor. Você guarda no espírito aquilo que Deus tem para sua vida. Vamos pedir para o Senhor. Quem guarda no espírito vai ver o cumprimento. Mas quem inveja só verá a distância. Vamos pedir para o Senhor que nunca nos deixe ser dominadas pela inveja. Que Ele nos ensine a guardar no espírito o que ainda a gente não entende. E a confiar que aquilo que vem do Senhor será confirmado no tempo certo. Amém? Vamos recapitular aqui algumas lições? A gente aprendeu hoje permanecer no território da promessa, permanecer onde Deus nos plantou é o primeiro passo para o governo espiritual. Há promessas que não se realizam enquanto eu e você não vive como visitante, né? A segunda lição foi que Deus inicia novos ciclos com pessoas improváveis. Que muito tempo me esperou, então cheguei. Mo, terminou? Não tô terminando ainda, você tá cortando. Desculpa, minhas irmãs, desculpa. Meu marido ligou, caiu a ligação aqui. Ó, a gente aprendeu permanecer no território da promessa. Nós aprendemos que Deus inicia novos ciclos com improváveis. Aprendemos que integridade provoca oposição. Aprendemos que a túnica ativa sistema de inveja. Aprendemos que o silêncio denuncia o assassinato do vínculo. Quando a comunhão morre, o que acontece? O próximo passo é a tentativa de matar o destino, né? Nós aprendemos que o sonho separa antes de posicionar. Falar com pureza não evita rejeição. Deus nos levanta no campo onde a gente serve.
o sonho vai incomodar quem ama a hierarquia carnal. Quando Deus repete, ele confirma e amplia. Verso 10, lição 10, até quem nos ama pode não entender a nossa visão. E o verso 11, 2 tipos de coração, quem inveja e quem pondera. Quais que são os motivos de oração que a gente deve colocar, né? Aprender com esse texto. Senhor, firma meus pés no território da promessa. Me dá coragem para permanecer fiel mesmo entre irmãos difíceis. Cura meu coração de todo desejo de aprovação. Desativa em mim o medo de ser rejeitada por causa da unção. Me dá sabedoria para discernir quando falar e quando calar. Purifica minhas motivações ao carregar a túnica que me veste. Me fortalece para não abandonar o sonho só porque ainda não foi compreendido. Livra-me do espírito de comparação e de inveja. Me ensina a guardar no coração o que ainda não entendo. Sela minha identidade como filha escolhida, mesmo rejeitada por homens. Nós concluímos aqui a nossa estudo de hoje, que Deus não nos deu túnica para ser adorada. Ele nos deu para ser testada. E o teste começou antes da fome chegar no Egito. Começou na casa, no campo, no silêncio dos irmãos, no olhar atravessado do pai, no aperto que veio só porque você sonhou. Mas o sonho é real, o céu já confirmou. E ainda que a casa te rejeite, o trono te espera. Você foi rejeitada por homens, mas foi escolhida por Deus. E tudo que está acontecendo agora é só o início do plano que já está decretado. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos por esse estudo tão profundo e que caiu como uma luva pelo momento que eu estou passando, Pai. Obrigado por me fortalecer. Obrigado por me direcionar. Obrigado por colocar no meu coração a certeza daquilo que o Senhor quer e me fazer entender o processo. Me ajuda a ter um coração que abençoa a cada um dos meus irmãos. E mesmo que agora eu entendi que eles estão se opondo porque eles ainda não entendem, Pai, se revela para eles. Se revela para eles no profundo e ative a identidade de cada um deles. Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós não viemos aqui para nascer, viver, crescer, casar, ter filhos e morrer. Nós viemos para deixar legado. Nós viemos para construir algo que vai ecoar na eternidade. Então, Pai, em nome de Jesus, eu consagro mais uma vez a minha vida, a vida das minhas irmãs ao Senhor, a vida de todas essas mulheres que o Senhor está trazendo, porque eu sei que o Senhor tem plano e propósito na vida de cada uma delas, para reconstruir o altar da tua presença, o altar das tuas promessas, o altar do propósito. E nós vamos começar pelo prato. Nós vamos começar rendendo os nossos corações em estudar a palavra profundamente, em estudar a palavra fiel. Senhor, eu só peço uma coisa para o Senhor. Não nos deixe enganadas. Não deixe nenhum espírito de engano entrar no nosso meio. Que nós sejamos ministradas aqui todo dia pelo Teu Espírito Santo. Tire todo espírito de Jacó, enganador, usurpador, e nos dá o espírito de Israel, que é andar na Tua presença, andar na presença de Deus. Eu te louvo e te agradeço por cada mulher que o Senhor tem trazido. Eu te louvo e te agradeço por esse ministério. Eu sei que aos meus olhos eu sou tão pequena, tão incapaz, mas eu não vou na minha força. Eu vou na força que o Senhor me confiou. Eu vou na unção que o Senhor me ungiu. Em nome de Jesus, nós seremos voz profética nessa geração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Eu quero falar com você que chegou aqui do YouTube agora e viu essa ministração. E se você ainda não sabe o que é uma voz profética, o que é ser filho de Deus, eu quero te convidar hoje a entregar sua vida para Jesus.
Eu quero te convidar hoje a falar para Jesus: Jesus, eu não sabia disso. Eu andava desgarrada, eu não sabia que existia o Senhor, mas hoje eu quero entregar minha vida para o seu senhorio. Eu quero que o Espírito Santo passa a viver na minha vida e comece a me orientar, a me ensinar. Eu quero ler a Bíblia, eu quero entender. E aí, se você fizer essa oração de todo o seu coração, a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. E a Bíblia diz que todos aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, eles se tornam filhos de Deus. E aí você passa a ser sobrenaturalmente filho do Pai. E aí você vai ver as mudanças que vai acontecer na sua vida. E se você fizer essa oração, escreva aqui para nós nos comentários. E também, se você quiser fazer parte do Clube da Bíblia, eu vou deixar o link aqui abaixo para você vir estudar a Bíblia conosco. Amém? Minhas irmãs, Deus abençoe. Hoje nós ficamos um pouco mais. Me perdoem. Eu vou ver seu programa para amanhã a gente fazer em 1 hora, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigada a todas. Que o Senhor continue edificando. A Francine, peço licença, pois preciso sair da reunião, mas estou com muita alegria e gratidão pela vida de vocês, por serem esse instrumento em minha vida hoje. Deus abençoe muito. Amém, Francine. Vai com Deus, minha irmã. Deus abençoe. Tchau, minhas irmãs. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus nos permitir, às 7h30 da manhã, horário do Japão, 7h30 da noite, horário do Brasil. Beijo grande. Fiquem com Deus. Paz do Senhor Jesus.